Olá, amigos! Estamos ao vivo. Nossa mentoria Recria e Engorda, turma 2. Mentoria essa que vai ser gravada para as turmas posteriores. Estamos ao vivo. Nessa aula vamos falar sobre TIP, terminação intensiva a pasto. Vamos deixar aqui, avisando. Estamos ao vivo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Isso aí. Lucas Procópio, Renato Cruz dos Santos. Vamos lá para a nossa aula ao vivo sobre confinamento a pasto, sobre TIP. Vamos lá. Nossa mentoria Recria e Engorda, turma 2. Então, o que é o confinamento a pasto, chamado também de terminação intensiva a pasto, né? O TIP, terminação intensiva a pasto, ou confinamento a pasto, né? O TIP, como o próprio nome diz, o próprio nome está informando, é uma terminação de bovinos intensiva a pasto. Mas o que é essa terminação intensiva a pasto? É simplesmente um confinamento a pasto. Ao invés de eu fazer um confinamento tradicional, com volumoso e concentrado no coxo, eu uso o pasto como volumoso e forneço a ração no coxo. Então, o TIP, a terminação intensiva a pasto, o confinamento a pasto, tem por objetivo o quê? Proporcionar um alto ganho de peso, um alto ganho médio diário na fase da terminação, na fase de engorda. E nessa terminação intensiva a pasto, eu forneço a mesma quantidade de ração, a mesma quantidade de concentrado que o animal recebe no confinamento. Só que agora ele está no pasto. Por isso que tem o nome de confinamento a pasto. Nada mais é do que colocar coxo no próprio pasto e fornecer uma ração concentrada nesse coxo. O animal recebe basicamente o mesmo nível de ração que ele consome no confinamento tradicional, porém, esse confinamento é a pasto. Então, a grande pergunta é, então você já sabe o que é o TIP, né? O TIP é uma terminação intensiva a pasto que tem por objetivo proporcionar um alto ganho de peso na fase de engorda. Quanto que vai ser esse alto ganho de peso? 1,5 quilos por dia, 1,8 quilos por dia, um alto ganho de peso. Para que esse animal possa ganhar um alto ganho de peso, eu forneço uma alta quantidade de ração. Quanto de ração? Cerca de 2% do peso vivo. Isso dá quanto? Um animal de 400 quilos, 400 vezes 2%, come 8 quilos de ração. Então, para que esse animal ganhe, apresente um alto ganho de peso, eu preciso fornecer uma alta quantidade de ração. E por que fazer esse TIP? Por que fazer esse confinamento a pasto? Por que eu preciso fazer isso? Qual o motivo? Por que, professor, que eu preciso fazer o TIP? Então, primeiro, você vai fazer o TIP se você quiser, né? Você vai fazer o TIP se você quiser. Você vai fazer o TIP se você quiser um alto ganho de peso, né? E terminar um boi com alto peso de carcaça. Um boi de 21 arrobas, 22 arrobas, tá? Mas por que fazer o TIP? Qual a necessidade de fazer o TIP? Qual a explicação para que eu possa fazer um TIP? Qual a explicação para que eu possa fazer um confinamento a pasto? A explicação é essa aqui, ó. O boi, na fase de engorda, na fase de terminação, ele apresenta uma maior deposição de gordura na carcaça. Essa maior deposição de gordura na carcaça, ela demanda mais energia para ser formada. A gordura, ela precisa de mais energia para ser formada.
A deposição de gordura demanda muito mais energia do que a deposição de músculo. Por isso que é mais fácil um animal ganhar peso na recria do que na engorda. Porque na recria o animal está ganhando mais músculo. Na engorda, o animal já ganha mais em gordura. Faz o acabamento da carcaça, o acúmulo de gordura subcutânea na carcaça. Então, o boi, na fase de terminação, ele está nessa fase de depositar gordura. E para depositar gordura, ele precisa de uma dieta, de uma ração com mais energia. A ração concentrada, os alimentos concentrados, como milho, sorgo, farelo de soja, tem mais energia. Então, se eu quero fazer um bom acabamento de carcaça, se eu quero engordar um boi de forma adequada, eu preciso de mais energia nessa dieta. Como é que eu aumento a energia? Fornecendo ração, fornecendo mais ração. Então, a terminação intensiva a pasto surge como uma opção para que eu forneça uma ração com alto teor de energia, com baixo teor de fibra, para proporcionar um alto ganho de peso e um acabamento de carcaça adequado para esse boi na fase de terminação. Esse boi que precisa acumular gordura, esse boi que precisa fazer o acabamento de carcaça. Então, olha só, eu tenho uma fase de crescimento, eu tenho uma fase de autoaceleração. Olha só, a curva de crescimento do nascimento até a puberdade, do nascimento até os 15, 18 meses. Do nascimento até os 15, 18 meses, o animal está na fase de autoaceleração, rápido crescimento muscular. Essa aqui é a fase de recria. Na terminação, é essa fase aqui azul, ó. A terminação, o animal está na fase de desaceleração do crescimento. Ele atingiu o peso maduro, cessa a deposição muscular e começa a acumular gordura. Então, nessa fase final, o animal começa a acumular gordura na carcaça. Cessou a deposição muscular, acumula gordura na carcaça. Ele começa a acumular mais gordura na carcaça. Então, é nessa fase que o animal precisa de mais energia para ter um bom acabamento de carcaça. E aí entra a terminação intensiva a pasto, com alto nível de concentrado, uma ração energética, uma ração proteica, para o animal ter um alto ganho de peso e um bom acabamento. Porque nessa fase ele está ganhando em gordura. Então, olha só, terminar um bovino inteiro, um boi inteiro, a pasto, com um bom acabamento de carcaça, é difícil. E se for durante a época seca, é mais difícil ainda. Então, se eu quero fazer um confinamento a pasto na época seca do ano, onde as minhas pastagens estão com baixo valor nutricional, onde as minhas pastagens estão com baixo teor com baixo teor de proteína, com uma baixa digestibilidade, eu preciso ter um alto nível de suplementação para proporcionar um bom acabamento de carcaça. Porque para esse animal acumular gordura na carcaça é difícil. Terminar um boi inteiro a pasto com acabamento adequado é difícil. Se for durante o período seco, pior ainda. Requer um elevado nível de suplementação, um elevado nível de energia. E aí que entra a TIP, terminação intensiva a pasto. Olha só, eu quero um bom acabamento de carcaça para boi inteiro a pasto. Porque esse animal está na fase de maturidade fisiológica, está acumulando mais gordura, cessou o crescimento muscular. Como é que eu vou fazer isso num pasto seco, de baixa qualidade? Fazendo um TIP, fazendo uma terminação intensiva a pasto, fornecendo muito concentrado, 2% peso vivo,
Um boi de 400 quilos come 8 quilos de ração. Isso vai proporcionar uma alta energia, ele acumular gordura de forma adequada, ter um bom acabamento. Quais são as vantagens da terminação intensiva a pasto? As vantagens da terminação intensiva a pasto, primeiro, não precisa produzir volumoso. O volumoso é o próprio pasto vedado, é um confinamento a pasto, é uma terminação intensiva a pasto. Produzir silagem, produzir feno é caro e trabalhoso. Produzir silagem e feno é caro e trabalhoso. Você tem que plantar a capineira, tem que plantar a sua lavoura de milho, de sorgo, de capim-elefante, de cana, tem que cortar isso na época certa, tem que compactar isso, tem que fazer o silo, compactar, tem que cobrir com lona. A produção de silagem não é simples. A produção de silagem requer maquinário, trator, né, colhedeira, mão de obra, conhecimento, tecnologia, trabalho. Para você fornecer essa silagem, você vai precisar de equipamento para tirar a silagem, isso em grande escala. Então, a grande vantagem dessa TIP é que não há necessidade de produzir volumoso. O volumoso é o próprio pasto vedado. Uma outra vantagem é eu não preciso construir aquela estrutura de confinamento. Um confinamento tradicional é uma mega estrutura de coxo, de curral de confinamento, de coxo coberto, de bebedouro, de cerca. Né? O confinamento a pasto, eu só preciso ter o pasto e o coxo no pasto, que pode ser um coxo de plástico, pode ser um coxo, tem até aqueles coxos de tipo ráfia, saco de lona. É um coxo que dura 5 anos, mas você pode fazer. Né? Então, eu diminuo o meu custo com maquinário, com estrutura, com mão de obra. A minha mão de obra é o quê? Fornecer a ração diariamente. Num confinamento tradicional, eu tenho que ter mão de obra para sempre monitorar a escória de coxo, monitorar a saúde dos animais, tratar os animais doentes, observar os animais. Num confinamento a pasto, pelo fato dos animais estarem soltos no pasto, eu tenho menos problemas sanitários. Eu gasto menos com mão de obra, o animal está solto no pasto, está livre ali, pega menos doença, tem menos sodomia, tem menos problemas. Outra vantagem da TIP é que você só precisa fornecer a ração uma vez ao dia. A ração concentrada, você fornece apenas uma vez ao dia, pela parte da manhã. E aí o próprio animal vai autorregulando o seu consumo. Então, a TIP, o animal vai ter o mesmo ganho de um confinamento tradicional. Só que na TIP, o confinamento é a pasto. E isso traz vantagens. Não preciso fazer silagem, não preciso ter volumoso. O volumoso é o próprio pasto vedado, que já está lá. A mão de obra é menor, porque eu forneço a ração apenas uma vez ao dia. Eu tenho menos custo com mão de obra, menor custo operacional, menor custo com maquinário, estrutura, infraestrutura, que é caro. O confinamento tradicional, ele exige mais estrutura. Olha só. Olha para essa estrutura aqui. Olha para essa estrutura aqui. Uma linha de coxo, cordoalha, cercas, currais de confinamento, bebedouros, coxos. O confinamento tradicional exige mais estrutura, mais manejo, mais mão de obra, mais maquinário, comparado com o TIP.
Outra vantagem, a TIP, o confinamento a pasto, proporciona um maior rendimento de carcaça e um maior rendimento de ganho que o confinamento tradicional. Nós vamos falar sobre isso. Aqui mostrando, ó, o ganho em carcaça do confinamento a pasto e do confinamento convencional. O rendimento de carcaça do confinamento a pasto, do confinamento convencional. O rendimento de ganho do confinamento a pasto, do confinamento tradicional. Olha só, o confinamento a pasto apresentou um rendimento de carcaça de quase 60%. 59,8% de rendimento de carcaça. Quase 60% de rendimento de carcaça. E eu vou explicar o porquê. Mais para frente eu vou explicar. O confinamento convencional deu 57% de rendimento de carcaça. O confinamento a pasto deu 60%, 59,8% rendimento de carcaça. O rendimento de ganho, que eu vou explicar também o que é, o confinamento a pasto deu um rendimento de ganho de 80%. O que é o rendimento de ganho? O animal ganhou 1 kg de peso vivo. Se o rendimento de ganho foi 80%, quer dizer que ele, desses 1 kg de peso vivo, ele depositou 800 gramas em carcaça. Eu vou explicar mais na frente. Então, o confinamento a pasto, os animais apresentam um maior rendimento de carcaça, um maior ganho em carcaça, um maior rendimento de ganho. E quando você vende boi para o frigorífico, você recebe por peso de carcaça. Você não recebe por peso de vísceras. Você recebe por peso de carcaça. Quando você vende uma boiada para o frigorífico, você recebe isso. O frigorífico te paga um peso de carcaça. O frigorífico não paga pelo peso do boi vivo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você vendeu um boi, vamos lá. Você vendeu um boi com 500 quilos de peso vivo. Tá? O frigorífico não vai te pagar por 500 quilos de peso vivo. Ele vai abater esse animal e vai pesar a carcaça. A carcaça é o quê? Músculo, osso e gordura. A carcaça é o boi sem couro, sem cabeça, sem patas, sem vísceras, sem trato digestivo. Só pesa a carcaça, músculo, osso e gordura. Então, esse boi de 500 quilos, se ele deu um rendimento de carcaça de 50%, 500 vezes 50%, a carcaça dele pesou 250 quilos. 250 quilos dividido por 15 dá 16,6 arrobas. Tá? Então, vamos lá. O boi, um boi de 500 quilos de peso vivo, com rendimento de carcaça de 50%, deu 16 arrobas. 16 arrobas vezes R$330, o preço da arroba, o boi, você vai receber do frigorífico R$5.280. Esse mesmo boi de 500 quilos, se ele tivesse um rendimento de carcaça de 60%, a carcaça dele pesou 300 quilos. 300 quilos dividido por 15 daria 20 arrobas. 20 arrobas vezes 330 são R$6.600. Tá? Então, veja bem, olha a diferença. O frigorífico te paga por carcaça, peso de carcaça. O frigorífico não paga por peso vivo, ele paga por peso de carcaça. Então, o importante é o animal ganhar peso, ter um alto ganho em carcaça, um alto rendimento de ganho, um alto rendimento de carcaça, porque no final o frigorífico está pagando pela carcaça. Vamos entender o que é esse rendimento do ganho. O rendimento do ganho é o que o animal ganhou em peso efetivo na carcaça. Tá? Então vamos lá. O animal apresentou um ganho médio diário de 1 kg de peso vivo por dia. O animal ganhou 1 kg de peso por dia.
O rendimento de ganho calcula qual que é a proporção desse ganho de peso que foi depositado na sua carcaça. Então, vamos lá. A terminação a pasto, a TIP, apresenta um maior rendimento de ganho. Chega a dar 80% de rendimento de ganho. Ou seja, o animal ganhou 1 quilo de peso vivo, 800 gramas foram depositadas na sua carcaça. E é isso que eu quero, ganho em carcaça. É isso que eu quero, ganho em carcaça. Porque o frigorífico vai me pagar pelo ganho de carcaça, pelo peso da carcaça. Tá? Então, olha só. O ganho de peso no confinamento convencional, nesse trabalho aqui, ó, foi de 1,5 kg por dia. O ganho de peso na TIP, nesse trabalho aqui, foi 1,3 kg por dia. A diferença foi 200 gramas. Porém, o rendimento de ganho, ó, do confinamento tradicional foi 67%. Ou seja, de 1,5 kg que o animal ganhou de peso vivo, apenas 1 kg foi depositado em carcaça. O rendimento de ganho do confinamento a pasto foi 80%. Ou seja, o animal ganhou 1,3 quilos e depositou 1 quilo em sua carcaça. Ou seja, em termos de rendimento de ganho, eles foram iguais. Em termos de ganho em carcaça, eles foram iguais. Só que o confinamento a pasto, ele tem um rendimento de ganho maior. E o confinamento a pasto, o animal pode ganhar até 1,8 quilos por dia. Nesse trabalho ganhou 1,3. Mas o animal pode ganhar até 2 quilos por dia no confinamento a pasto. Então, o rendimento de ganho, ele avalia o ganho efetivo em carcaça. O que o animal ganhou efetivamente em carcaça. Como é que eu vou calcular esse rendimento de ganho, professor? Me explica aí, vamos lá. Rendimento de ganho é igual, eu pego o peso vivo inicial do animal, o peso vivo que ele entrou no confinamento a pasto, o peso vivo inicial foi 420 kg de peso vivo, tá? Eu tiro aí 50% de rendimento de carcaça, então 420 kg de peso vivo, vezes 50% de rendimento de carcaça, o animal está com 210 kg de peso de carcaça. Vamos ver o peso vivo final. O peso vivo final foi de 553 kg de peso vivo. Tá? Aqui eu pego o peso final de carcaça no frigorífico. O animal, o peso da carcaça dele no frigorífico foi 315 quilos. Ou seja, o animal teve um rendimento de carcaça de 57%. Vamos lá. Vamos aprender a calcular o rendimento de ganho. O animal ficou 100 dias no confinamento, ganhando 1,3 kg de peso por dia. Olha só, qual foi o ganho de carcaça? Ele saiu com um peso de carcaça de 315 quilos. 315 quilos foi o peso final da carcaça dele. E ele entrou com um peso de carcaça de 210 quilos. Então, 315 quilos, que foi o peso final da carcaça lá no frigorífico, menos 210 quilos, que foi o peso inicial da carcaça, quando ele entrou no confinamento a pasto. 315 menos 210, o animal ganhou 105 quilos de carcaça. Eu pegar 115 quilos e dividir por 15 quilos, o animal ganhou 7 arrobas de carcaça. Ou seja, o ganho real desse confinamento foi 7 arrobas. E ele ganhou 1 quilo de peso, 1 quilo de ganho de carcaça por dia. Se eu fosse avaliar só o peso vivo, presta atenção, se eu fosse avaliar só o peso vivo, o animal entrou com 420 quilos, saiu com 553 quilos. 553 menos 420 dá 133 quilos. Se eu pegar 133 quilos e tirar 50% de rendimento de carcaça, vamos lá,
553 menos 420 vezes 50% de rendimento, divide por 15, dá 4,4 arrobas. Se eu pegar 133 quilos de peso vivo, tirar os 50% de rendimento e dividir por 30, por 15, o animal ganhou só 4,4 arrobas. Então, se eu considerar só o ganho de peso vivo, eu vou estar tendo um grande erro. O que eu tenho que considerar é o peso em carcaça. O rendimento de ganho. Porque, na verdade, o frigorífico vai me pagar pelo peso da carcaça e não pelo peso vivo. Tá? Então, o ganho de carcaça, foi 7 arrobas. O animal ganhou 7 arrobas nesse confinamento. Foi 105 quilos de carcaça. 105 dividido por 15 dá 7 arrobas. Se eu considerar que o ganho de carcaça foi 7 arrobas, é 2,6 arrobas a mais do que só o peso vivo. Então, é importantíssimo eu avaliar o ganho em carcaça na minha análise econômica. Naquela planilha lá de cálculo de viabilidade do semi-confinamento, é avaliado o rendimento de ganho. É avaliado o ganho em carcaça. Tá? É avaliado o ganho em carcaça. Então, como é que eu faço para avaliar o rendimento de ganho? Eu pego o peso da carcaça, tá? O ganho de peso em carcaça foi 105 quilos, e vou dividir pelo ganho de peso corporal, que foi 133, o ganho de peso vivo, que foi 133, 105 divide por 133 vezes 100, deu 78,9, praticamente 80% rendimento de carcaça. Da onde que veio esse 105? Daqui. 315 menos 210. 105 quilos de ganho em carcaça. Da onde que veio o 133? Daqui. O animal entrou com 420 quilos de peso vivo, saiu com 553 quilos de peso vivo. 553 quilos de peso vivo menos 420 dá 133 quilos de peso vivo. Então, olha só, como é que eu vou calcular o rendimento de ganho? O ganho de peso em carcaça, o peso em carcaça, o ganho em carcaça, que foi 105 quilos, dividido pelo o ganho em peso vivo, foi 133 quilos, 105 divide por 133 vezes 100, deu 78,9% de rendimento de ganho. Então, o rendimento de ganho no confinamento a pasto é 80%. O animal tem um alto ganho em carcaça. O rendimento de ganho de um confinamento convencional dá 65%. Então, o confinamento a pasto, o animal ganha mais peso efetivo na carcaça. E por que que acontece isso, professor? Por que que o rendimento de ganho no confinamento a pasto é maior do que no confinamento tradicional? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por que que o rendimento de ganho é maior no confinamento a pasto do que no confinamento tradicional? Eu vou te responder. Animais terminados no pasto apresentam maior rendimento de ganho, ou seja, depositam mais carcaça, mais peso em sua carcaça. Por quê? Vou explicar agora. Para mim te explicar isso aí, você precisa entender o seguinte. O que é o peso vivo, o peso corporal? O peso corporal, ele é composto pela carcaça, que é músculo, osso e gordura, e pelos componentes não carcaça. O que são os componentes não carcaça? Cabeça, patas, órgãos, vísceras, a pele, o couro, as patas, e o conteúdo do trato digestivo, que é pesado. Tá? Então, quando eu falo que o animal ganhou 2 kg de peso vivo, entra tudo isso aí. Ganho em carcaça, ganho em vísceras, o conteúdo do trato digestivo, tudo isso entra. Quando eu faço um confinamento a pasto,
e eu forneço muita ração para o animal, eu tenho uma mudança no conteúdo do trato digestivo. Eu tenho uma mudança no tamanho dos órgãos internos. Eu tenho uma mudança no tamanho do trato digestivo. Então, veja bem, no ganho de peso do animal estão os componentes de carcaça, músculo, osso e gordura, os componentes não carcaça, que são as vísceras, e o conteúdo do trato digestivo. Quando o animal está no confinamento a pasto, ó, olha só, essa figura aqui, ó, é o rumen do animal no confinamento a pasto. Essa aqui é o rumen do animal no confinamento tradicional. Olha a diferença do tamanho. Confinamento a pasto, esse aqui, menorzinho. Esse aqui é o rumen de um animal em confinamento a pasto. Aqui é o rumen de um animal no confinamento tradicional. No confinamento a pasto, o animal tem um alto consumo de ração concentrada, 2% do peso vivo. Tem um maior efeito substitutivo. O animal come mais ração e menos pasto. Tem um menor consumo de fibra, um menor consumo de pasto, porque ele come muita ração. O pasto vai entrar só para manter a saúde do rumen. Então, como ele come muita ração, como ele come menos fibra, eu vou ter uma alta taxa de passagem, uma alta digestibilidade, e aí diminui o conteúdo do trato digestivo. Aqui, ó, é o conteúdo do rumen, do trato digestivo, de um boi no confinamento a pasto. Está praticamente líquido. Aqui é o conteúdo do trato digestivo de um boi no confinamento tradicional. Então, no confinamento a pasto, pelo fato do animal comer uma alta quantidade de ração concentrada, comer menos fibra, menos pasto, essa ração tem uma alta digestibilidade, ela passa mais rápido pelo rumen. Isso faz com que o tamanho do rumen diminua, o tamanho do trato digestivo diminua, o conteúdo do trato digestivo fica mais pastoso, menos volume. Aqui eu tenho aqui mostrando, ó, esse aqui, esse menorzinho, é o trato digestivo de um animal no confinamento a pasto. O conteúdo, o volume do rumen é menor. Aqui eu tenho, ó, a consistência, o conteúdo do trato digestivo do rumen. Olha só, num confinamento a pasto, a dieta é mais líquida, pastosa, com alta digestibilidade. Ou seja, eu tenho um menor volume de trato digestivo e um menor volume de conteúdo do trato digestivo. Aqui eu tenho um trato digestivo de um animal, um confinamento tradicional. Ó, maior volume de trato digestivo, maior tamanho e maior volume de conteúdo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que diminui o tamanho Você vai diminuir o volume do trato digestivo e o conteúdo desse trato digestivo. Então, diminui o tamanho das vísceras, aumentando o rendimento. Porque se o animal pesa 500 kg de peso vivo e as vísceras pesam menos, o conteúdo digestivo pesa menos, quer dizer que nesses 500 kg de peso vivo tem mais carcaça e menos trato digestivo e menos conteúdo. Ah, olha só, se o animal pesa 500 kg de peso vivo e eu tenho menos conteúdo do trato digestivo, menor trato digestivo, quer dizer que esses 500 kg de peso vivo tem mais carcaça e menos componente não carcaça, menos conteúdo do trato digestivo, menos volume de rumen. Por isso que o confinamento a pasto tem um maior rendimento de ganho, porque as vísceras diminuem, o trato digestivo diminui,
o volume do trato digestivo diminui, o conteúdo do trato digestivo diminui, fica mais pastoso, porque o animal está comendo uma ração com alta digestibilidade, com alta energia, a taxa de passagem do rumen para o intestino é maior, é mais rápida. Diminuindo o tamanho desse rumen, diminuindo o conteúdo desse trato digestivo, aumentando os componentes, esse ganho de carcaça, aumentando o ganho de carcaça, diminuindo os componentes não carcaça. E é por isso que o confinamento a pasto apresenta um rendimento de ganho maior do que o confinamento tradicional. Tá? Ok? Então vamos lá. Seguindo. Então eu já falei o que é o confinamento a pasto, quais são as vantagens do confinamento a pasto, já falei qual a diferença do confinamento a pasto para o confinamento tradicional, já falei que o confinamento a pasto vai ter um maior rendimento de carcaça, um maior rendimento de ganho, expliquei como fazer o cálculo do rendimento de ganho, tá? Expliquei a importância do rendimento de ganho, expliquei por que o confinamento a pasto tem um maior rendimento de ganho. Agora vamos para taxa de lotação no confinamento a pasto. Qual que é a taxa de lotação que eu posso trabalhar num confinamento a pasto? Vamos lá. Então vamos lá. Como no confinamento a pasto eu trabalho com um alto nível de suplementação, como na TIP, terminação intensiva a pasto, eu trabalho com um alto nível de suplementação, o animal recebe 2% do peso vivo em ração, um boi de 400 quilos come 8 quilos de ração, um boi de 500 quilos come 10 quilos de ração. Então, como eu forneço muita ração, o animal come mais ração e pouco pasto. Eu estou explorando o efeito substitutivo. O animal troca o pasto, né? O animal troca o pasto pelo suplemento, né? Troca o pasto pela ração. Então, como o consumo de pasto é pequeno, porque eu estou fornecendo muita ração para o animal e ele come muita ração, eu posso trabalhar com altas taxas de lotação. Posso trabalhar com o quê? Com 4 a 10 animais por hectare. Então, quando eu faço um confinamento a pasto, eu posso trabalhar com altas taxas de lotação. Mas é um confinamento a pasto, é um TIP, terminação intensiva, 2% peso vivo. Então, quando eu forneço 8, 10 quilos de ração para um animal a pasto, o animal vai comer pouco pasto. Então, eu posso trabalhar com lotação maior. Uma grande vantagem também do TIP é que vai ter uma boa adubação orgânica nesse pasto, né? Os animais vão defecar nesse pasto, defecar bastante nesse pasto, fazendo aí uma boa adubação orgânica. Defecar eles vão defecar e urinam também nesse pasto. Então, tem uma boa adubação orgânica nesse pasto onde está fazendo esse confinamento a pasto. Então, no confinamento a pasto, como a função da forragem, do pasto, é apenas manter a saúde ruminal, manter a saúde do rumen, eu posso trabalhar com 4 a 10 animais por hectare, sem problemas. E aqui eu já falei, né? Quanto maior o fornecimento de ração, tá? Maior vai ser o efeito substitutivo. Tá? Se eu trabalho com níveis de ração maiores, o consumo de pasto vai diminuindo e o consumo de ração vai aumentando. Então, se eu trabalho aí com um nível de suplementação de 2% peso vivo, o consumo de pasto vai ser baixo. O consumo de ração é alto, o consumo de pasto é baixo. Por isso que eu posso trabalhar com lotações aí de 4 a 10 animais por hectare, tá? Ou até de 6 a 9 animais por hectare. Esse trabalho de pesquisa aqui, ó, ele trabalhou com 6 animais por hectare ou 9 animais por hectare em um confinamento a pasto, em um TIP, tá? Então, olha só, os animais quando eu trabalhei com 6 animais por hectare, o ganho de peso foi de 1,2 quilos por dia. Com 9 animais por hectare, o ganho de peso foi cerca de 1 quilo por dia. Não teve diferença estatística nesse ganho de peso, tá? Eles foram estatisticamente iguais, ok?
Aqui, na verdade, não foi, o ganho de peso foi 1,2 e aqui foi 1,6, né? Aqui, ó, foi 1,2, tá? E aqui foi 1,16, né? Esse foi o ganho de peso aqui, ó. Ganho de peso quilo-dia. 1,2 para 6 animais por hectare e 1,16 para 9 animais por hectare, tá? Não teve diferença estatística, 6 para 9 animais. O consumo do suplemento, usando 6 animais por hectare, foi de 7,8 quilos de ração. O consumo de suplemento para 9 animais por hectare foi 8,3 quilos de ração. Então, olha só, onde eu coloquei 9 animais por hectare, os animais comeram mais ração, porque tinha menos pasto disponível para eles selecionarem. Quando eu trabalhei com 6 animais por hectare, eles comeram um pouquinho menos de ração, porque tinha mais pasto disponível, tá? Então, se você quer maximizar o consumo do pasto, trabalhe com lotações menores, 4, 5 animais por hectare. Se você quer, não tem pasto, tem pouco pasto, quer otimizar o consumo de concentrado, trabalhe com lotações maiores, 8, 9, 10 animais por hectare. Eu estou falando isso num nível de suplementação de 2% peso vivo, tá? Então, eu posso trabalhar aí com a lotação alta, tá? Se eu trabalhar com a lotação menor, eu tenho um maior consumo de forragem. Quando tem um maior consumo de forragem, mantém a saúde do rumen, tá? Então, quando eu trabalho com a menor lotação, 4 a 6 animais por hectare, os animais acabam consumindo mais forragem, um pouco menos de suplemento, tá? Tem um menor efeito substitutivo, porque tem mais forragem para ele selecionar. Quando o animal come mais fibra, essa fibra estimula a mastigação, salivação, a saliva neutraliza a acidose ruminal, mantém o pH ruminal, mantém a saúde do rumen, evitando a acidose. Então, se você quer ter esse menor efeito substitutivo, trabalhe com lotações de 4 a 6. Se você está com problema de pouco pasto, pouco volumoso, pode trabalhar com lotações de 6 a 9, de 7 a 9, de 8 a 9, de 10 a 9 animais por hectare, tá? O que importa é que a sua ração concentrada tenha um nível de fibra adequado. Isso nós vamos formular a ração do TIP. Tem 2 planilhas para o TIP, que nós vamos formular essa ração, tá? Planilha de ração para o TIP, é específica para a terminação intensiva a pasto, para o TIP. Nós vamos trabalhar com ela amanhã, ok? Ou segunda-feira eu gravo para vocês de manhã. Então, olha só, quando eu trabalho com lotações menores, de 4 a 6 animais por hectare, devido a esse maior consumo de fibra, devido a essa manutenção da saúde do rumen, os animais vão apresentar uma eficiência alimentar melhor, uma eficiência biológica melhor, um ganho de peso melhor, uma conversão alimentar melhor. Então, a gente não pode negligenciar a saúde do rumen, tá? Amanhã, quando nós formos formular a ração de TIP, terminação intensiva a pasto, eu vou explicar justamente isso, esses níveis de fibra ideais para você manter a saúde do rumen. Então, trabalhando com 6 animais por hectare, como teve mais pasto para o animal consumir, ele consumiu mais fibra e manteve a saúde do rumen, o pH ruminal adequado. E aí isso proporcionou uma saúde do rumen melhor, proporcionou uma taxa de passagem mais lenta, uma maior digestibilidade desse alimento no rumen, e isso se converteu em maior ganho de peso, em maior eficiência alimentar, maior eficiência biológica, melhor conversão alimentar. Tá? Então, em resumo, lotação, posso trabalhar de 4 a 10 animais por hectare, tá? Porque o consumo de pasto é pouco, é baixo, tá? No trabalho que eu apresentei, o pesquisador trabalhou com 6 e 9 animais por hectare. Quando ele trabalhou com 6 animais por hectare, pelo fato de ter mais pasto disponível para esses animais,
eles consumirem mais pasto, mais fibra, esse consumo de fibra manteve a saúde ruminal, tá? Então, o ideal seria você trabalhar com 6 a 7 animais por hectare, tá bom? Mas tudo vai depender da disponibilidade de capim que você tem, tá? Vamos falar agora sobre nível de suplementação. Vamos lá. Você pode estar perguntando, professor, por que níveis de suplementação tão altos assim no confinamento a pasto? 2% peso vivo é muita ração. Será que níveis de suplementação mais moderados, mais baixos, como no semi-confinamento, 0,5%, 0,7%, 1%, não vai diminuir os meus custos? Será que se eu usar um nível de suplementação mais baixo, eu não vou ter um custo mais baixo? Será que se eu trabalhar com um nível de suplementação mais baixo, eu não vou ter uma eficiência melhor? Vale a pena lembrar que no confinamento a pasto, os animais serão terminados a pasto. Geralmente na seca. Na seca, o pasto está seco, com baixa disponibilidade. É só bucha. O pasto seco, ele tem baixo teor de proteína, baixa digestibilidade, baixa energia. É basicamente bucha. Se eu quero terminar um boi, ter um bom acabamento de carcaça, acumular gordura, um bom acabamento, gordura subcutânea nesse boi, um boi inteiro, é mais difícil para acabar. Se eu quero terminar um boi inteiro com bom acabamento, eu tenho que fornecer ração. Altos níveis de suplementação, porque o pasto está seco, está com baixa proteína. Essa é a intenção do TIP. Tá? Então, olha só, um confinamento tradicional, o pessoal trabalha aí com 80% de concentrado e 30% a 20% de volumoso. E o volumoso, nesses confinamentos tradicionais, convencionais, é basicamente bagaço de cana. Ou seja, o bagaço de cana, assim como o pasto seco, entra apenas como fonte de fibra. O pasto seco entra apenas como fonte de fibra. O bagaço de cana no confinamento tradicional entra só como fonte de fibra. É um alimento barato, praticamente de graça, e só tem fibra para o animal mastigar, ruminar, manter a saúde do rumen. Então, olha só, o confinamento convencional usa altas quantidades de concentrado e um baixo teor de fibra só para estimular a mastigação, que é o bagaço de cana, que é a fibra efetiva, que é a fibra longa, que estimula a mastigação, estimula a salivação. Quando o boi saliva, neutraliza os ácidos ruminais que são produzidos no rumen, neutraliza a acidose, mantém o pH do rumen estável. No confinamento a pasto, no TIP, eu faço a mesma coisa. Eu forneço aí de 1,8% a 2% de ração, vai dar aí 80% a 90% de concentrado e 10% a 20% de volumoso. Então, no confinamento a pasto, eu faço a mesma coisa que o confinamento tradicional. Só que a minha bucha, o meu bagaço de cana é o pasto. É o pasto seco. É o pasto que está com alto teor de fibra. Mas vai servir como bucha, vai servir como fibra efetiva, vai estimular essa mastigação. Então, a função do pasto é manter esse ambiente ruminal equilibrado, manter a saúde do rumen. Então, olha só, no TIP, na terminação intensiva a pasto, o consumo de ração é em torno de 2% do peso vivo. Um boi de 400 quilos come 8 quilos de ração por dia. Ração aí com 14% a 16% de proteína bruta, 75% a 78% de NDT. Foi aquela ração que nós fizemos lá. Nós fizemos essa ração já no nível de 2%. Eu fiz essa ração na planilha de semi-confinamento, que eu comecei com 0,5%, 1%,
1,5%, 2%. Eu já fiz ela para vocês. E eu fiz essa mesma ração lá no projeto de Recria Pasto Engorda em Confinamento. Eu fiz de novo. E eu fiz a mesma ração na planilha do Boi 777. Eu já fiz. Eu tenho uma outra planilha de TIP, mas eu já fiz as rações de TIP. Então, um boi de 400 quilos come 8 quilos de ração. Já fiz e já mostrei para vocês. Já passei as planilhas para vocês. Eu tenho mais uma planilha de TIP. Mas eu já fiz essa ração para vocês. Aí você pode perguntar, professor, se eu usar um nível de suplementação de 0,5%, não seria mais interessante? Então, vamos lá. Fizeram uma pesquisa. O Nelore não castrado, Nelore inteiro, boi inteiro, entrou com peso vivo inicial de 480 quilos de peso vivo, suplementados durante 89 dias, com nível de 0,5% peso vivo e 2% de peso vivo. Vamos lá. Então, um concentrado a nível de 2% peso vivo, teve um ganho médio diário de 1,5 kg. O concentrado com 0,5% peso vivo, teve um ganho de 500 gramas por dia. Então, o nível de suplementação de 2%, os animais ganharam 1,5 kg por dia. No nível de suplementação de 0,5%, ganhou só 500 gramas. Vamos ver as diferenças, ó. O peso final. No TIP, o animal foi abatido com 615 quilos, 87 quilos a mais que no semi-confinamento, ou no nível de suplementação de 0,5%. Peso de carcaça, o animal que foi terminado no TIP, ele ganhou 77 quilos a mais de carcaça, 5 arrobas a mais de carcaça do que o animal terminado com 0,5%. 5 arrobas a mais. Rendimento de carcaça, o animal terminado com nível de 2%, teve rendimento de carcaça de quase 59%, 58,7% de rendimento de carcaça. O animal terminado com 0,5% teve rendimento de carcaça de 53%, ou seja, 5,5%, quase 6% a mais. 6 pontos percentuais a mais. Então, o nível de suplementação 2% ganhou mais peso em carcaça, 5 arrobas a mais de carcaça, que é isso que importa, e um maior rendimento de carcaça, quase 6% a mais de rendimento de carcaça. 59%, 54%. E aqui eu tenho os custos. É um trabalho feito em 2004, um trabalho feito em 2014, mas dá para a gente ter uma noção. Olha só. Consumo de ração no nível 0,5%, 2,5 kg por dia. Consumo de ração no nível 2%, 10 kg por dia. Preço do suplemento, reais por quilo. 85 centavos, estava barato na época, 2014. 58 centavos para esse aqui. Saiu mais barato porque usou mais subproduto. Pessoal, por que esse saiu mais barato? Porque aqui você pode usar casca de soja, você pode usar caroço de algodão, alimentos mais baratos. Aqui no nível de suplementação mais baixo, eu tenho que usar mais proteína, Então o alimento acaba saindo mais caro, eu uso mais núcleo. Aqui eu tenho o custo total maior para o nível 2%. Aqui eu tenho as arrobas produzidas, 6,8 e 1,7. Aqui eu tenho o preço da arroba, R$ 97,00 a arroba na época ainda. Aqui eu tenho, vamos para o lucro reais por boi. O de 0,5% deu prejuízo de menos R$ 34,00 por boi. 2% deu R$ 109,00 lucro por boi. Durante 89 dias, pessoal, tá? Durante o lucro por boi, durante 89 dias, entendam bem, tá? Então, o nível de 2%, pelo fato de ganhar mais arrobas, maior rendimento, deu um maior lucro por boi. O de 0,5% deu menor lucro, deu prejuízo, tá? Então, é lógico que isso
depende muito do preço da sua ração. É lógico, se você não conseguir fazer uma ração barata, o nível de suplementação 2% não vai dar dinheiro. Vocês têm aquela planilha de viabilidade econômica do semi-confinamento, justamente para calcular essa viabilidade para vocês, tá? Então, usem essa planilha que eu já apresentei para vocês, que é a planilha de viabilidade econômica do semi-confinamento. É só voltar na aula lá e averiguar. Luiz Antunes, dá para fazer TIP nas águas também? Positivo, dá para fazer também, tá? Pode fazer nas águas ou na seca, tá? Qualquer época do ano. O João, qual o tempo ideal para deixar o gado para terminação no TIP? Vamos chegar lá. Geralmente, de 80 a 120 dias para machos, boi inteiros, e de 50 a 70 dias para fêmeas, tá? Em relação a aditivo, pessoal, qual aditivo usar? Então, olha só, numa ração dessa, num TIP, terminação intensiva a pasto, é praticamente impossível não usar aditivo. Aqui sim, é fundamental usar aditivo. É praticamente impossível você encontrar uma dieta de terminação intensiva a pasto sem aditivo. Por quê? Porque é um alto nível de suplementação, um alto nível de ração, uma alta quantidade de ração. Tá? E é preciso que você use aditivos para evitar, para prevenir a acidose ruminal, porque a quantidade de ração é muito grande. Mesmo você tendo o pasto como fonte de fibra, é fundamental, é indispensável, é impossível, é incabível você não usar um aditivo. Os aditivos melhoram a conversão alimentar, ou seja, o animal come menos e ganha mais. Melhora a eficiência alimentar. O animal ganha mais peso com menor consumo. E melhora o desempenho dos animais, melhora o ganho de peso dos animais, melhora a viabilidade econômica, reduz riscos de acidose. Então, sim, é obrigatório usar núcleo com aditivo no confinamento a pasto, no TIP. Mas qual aditivo que eu vou utilizar, professor? Eu posso usar tamponantes, posso usar ionóforos, posso usar antibióticos, posso usar leveduras, tudo isso tem nos núcleos. O que é ionóforo, professor? Ionóforo é monenzina sódica. Monenzina sódica é um ionóforo. Monenzina sódica, ela vai diminuir, a monenzina sódica vai diminuir os problemas com acidose, vai diminuir as bactérias gram-positivas que causam acidose. E que são os antibióticos, professor? Antibiótico é virginiamicina. Virginiamicina é antibiótico, vai diminuir as bactérias que causam acidose, diminuir as bactérias menos eficientes e fermentam os alimentos no rumen. O que são leveduras, professor? Leveduras são fungos que melhoram a conversão alimentar. O que são tamponantes, professor? Tamponantes, eu vou dar um exemplo, é o bicarbonato de sódio, que melhora o pH ruminal. Então, você pode usar esses aditivos todos. Quais são os mais usados? Monenzina sódica e virginiamicina. Mas no núcleo pode vir levedura, pode vir tamponante, pode vir monenzina, pode vir virginiamicina. E aí sim eu recomendo que você use um núcleo para confinamento, para TIP, tá? Que tenha esses aditivos. Então, aqui, diferente daquela suplementaçãozinha com proteinado, 0,1%, consumo baixo, proteico energético, consumo baixo, aqui é indispensável usar um aditivo, tá? Um núcleo com aditivo. Então, os aditivos promovem um melhor aproveitamento da dieta consumida pelo animal, através da modulação do ambiente ruminal.
Tá? Então, olha só, como é que o aditivo vai agir, professor? Ele age lá no rumen. Os aditivos vão agir lá no rumen. Tá? Como é que os aditivos vão agir? Diminuindo as bactérias que causam acidose, diminuindo as bactérias menos eficientes na fermentação dos alimentos e deixando as bactérias que são mais eficientes em fermentar os alimentos. Então, olha só, após o boi ingerir essa ração, os alimentos, as bactérias do rumen, os micro-organismos do rumen, bactérias, fungos, protozoários, utilizam a energia dos alimentos para se multiplicar, para fazer a proteína microbiana. Isso nós chamamos de fermentação ruminal. Porém, existem bactérias menos eficientes na fermentação ruminal, que são as gram-positivas, e as bactérias mais eficientes na fermentação ruminal, que são as gram-negativas. Quando eu uso uma monenzina, uma bigenamicina, eu estou favorecendo as bactérias mais eficientes e estou diminuindo as bactérias menos eficientes. Ó, aqui eu tenho o rumen, aqui eu tenho a fermentação ruminal. O animal ingeriu energia, proteína, o alimento, a ração tem energia, tem proteína. Esses alimentos caem aqui no rumen, as bactérias utilizam a energia do alimento, a proteína do alimento, para fazer a proteína microbiana, ó. Proteína microbiana. A proteína microbiana é a própria bactéria. A bactéria é rica em proteína. Essa bactéria vai morrendo e vai lá para o intestino delgado, ó. E o próprio intestino do boi absorve a proteína dessa bactéria. A proteína microbiana é fundamental para o boi ganhar peso. E essas bactérias que vão digerir os alimentos, fermentar os alimentos, produzindo energia para o boi, na forma de ácidos graxos voláteis, que são absorvidos pela parede do rumen. Então, as bactérias são responsáveis por produzir energia e proteína para o boi. Eu tenho que cuidar bem desse ambiente ruminal. Eu tenho que cuidar bem disso aqui. Já falei, existem bactérias que são mais eficientes e bactérias menos eficientes. Existem bactérias que causam acidose, produzindo ácido lático, que é um ácido forte. E existem bactérias que não produzem esse ácido lático. O que o aditivo faz é beneficiar, é manter essas bactérias mais eficientes e diminuir as bactérias menos eficientes. Então é isso, ó. A fermentação ruminal vai resultar na proteína microbiana, que eu já falei, que é uma proteína de alto valor biológico, tá? E vai resultar na produção de ácidos graxos voláteis, o acético, propiônico e butírico, que são a maior fonte de energia para os bovinos, tá? E aí, quando tem alta quantidade de ração concentrada, sem fibra, com baixo teor de fibra, quando você faz o dever de casa errado, você dá muita ração, não faz adaptação dos animais, usa uma ração com muito milho, com pouca fibra, não adaptou os animais de forma correta, a ração não tem um teor de fibra correta. Eu falei, ração de TIP, falei ontem isso aí, tem que ter casca de soja, tem que ter caroço de algodão, para manter, para estimular essa mastigação. E nós vamos falar de novo, eu vou apresentar as planilhas de TIP, nós vamos reforçar isso aí. Porque se você não adaptar o animal, esse alto consumo de ração concentrada, essa ração concentrada no rumen, fermenta muito rápido, produz muitos ácidos, causando acidose ruminal. Isso aqui, ó, são fezes com bolhas e amido nas fezes, ó, fezes diarreicas, diarreia com bolhas de gás e presença de amido. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que o animal está em acidose ruminal, por falta de adaptação, por falta de uma ração com teor de fibra adequado, com falta de um teor de fibra adequado na ração, falta de uma rotina de fornecimento de ração adequada. Um dia fornece, o outro não fornece.
Aqui, pessoal, terminação intensiva a pasto é ração todo dia no coxo, no mesmo horário. Então, altas quantidades de ração concentrada causam um aumento da produção de ácidos orgânicos no rumen, causando uma queda do pH ruminal. E esses ácidos queimam até a parede do rumen, ó. Isso aqui é a parede do rumen queimada pelo ácido lático produzido no rumen devido a uma acidose. Causar morte do animal, diarreia, manqueira. Então, essa acidose é favorecida pelas bactérias que produzem ácido lático, que são gram-positivas. Olha aqui, isso aqui são fezes diarreicas com bolhas de gás e presença de amido, sinalizando acidose ruminal. Isso aqui é a parede do rumen do boi, toda queimada pelo ácido lático que queimou a parede desse rumen. Então aqui eu tenho um rumen após uma acidose lática, um rumen todo queimado. Aqui eu tenho o pH ruminal, ó, quando eu tenho uma acidose, o pH ruminal abaixo de 5. O pH normal do rumen, 6,2, 5,8, 6,2. É o pH do rumen, pH aí 6,2. Quando o pH cai abaixo de 5, acidose ruminal. E quem causa essa queda de pH é o ácido lático. E quem produz ácido lático são as bactérias gram-positivas. Quando eu forneço a virginamicina, quando eu forneço a monenzina, a virginamicina é um antibiótico não ionóforo, que vai atuar que vai eliminar, diminuir as bactérias que produzem ácido lático. Ele atua sobre as bactérias gram-positivas. São as bactérias que produzem ácido lático. Então, quando eu forneço virginamicina, quando eu forneço monenzina, que são os ionóforos, eu evito a queda do pH ruminal, eu previno o caso de acidose. E é indicado quando eu uso dietas com alto teor de concentrado. Eu evito casos de acidose clínica e subclínica. A clínica é aquela que você vê, diarreia,
Vamos lá, voltou? Beleza, voltou. Vamos lá. Então, olha só, energia de Xinguara. Vamos lá. Então, se eu quero evitar o pH, se eu quero evitar uma queda do pH ruminal, eu uso ionóforos, monenzina, virginamicina. Evita casos de acidose clínica, subclínica, previne casos de acidose. Então, é fundamental eu utilizar dieta, quando eu uso dietas com alto teor de concentrado, eu usar esses ionóforos, essa virginamicina, para evitar os problemas de acidose, tá? Aqui eu tenho trabalhos de pesquisa mostrando isso aí, ó. Usei virginiamicina, usei e não usei. A virginiamicina foi suplementada para ingestão de 300 miligramas animal dia. 1.861 animais. O pH ruminal foi coletado 4 a 5 horas após o fornecimento da dieta. Tá? Então, olha só. O pH ruminal com virginamicina, 6,18. Ok, normal. Normal. Rebanho com acidose, 0%. Onde eu não usei essa virginamicina, pH 5,7. Abaixo de 5,5 é acidose. Mas olha só, rebanho com acidose, 67%. Então, quando eu uso a virginamicina, eu mantenho o pH ruminal mais alto. Por quê? Porque eu estou inibindo as bactérias que produzem ácido lático. Eu mantenho o pH mais estável. E aqui nesse trabalho ele foi considerado animais com acidose ruminal, animais com pH de rumen abaixo de 5,6, tá? Deu 67% dos animais com acidose sem virginamicina. Aqui um outro trabalho com virginamicina, tá? E um trabalho controle. Aqui o pH ruminal 6,4 com virginamicina, 300 miligramas por animal ao dia, tá? E o controle 5,3, acidose. E aqui o teor de ácido lático, ó, 0 para quando eu usei virginamicina e 0,35 para quando eu não usei. Ou seja, a virginamicina, assim como a monenzina, diminuem esse problema de acidose ruminal no TIP, no confinamento a pasto, onde eu uso uma alta quantidade de suplemento. Voltou ou travou? Falaram que tá travado aí. Voltou, pessoal? Vocês estão ouvindo? Voltou? Ou não? Voltou ou não? Voltou? Beleza, vamos lá. Então, olha só, uma outra vantagem, se eu usar virginiamicina, quando eu uso ionóforo, quando eu uso monenzina, se eu falar ionóforo, é monenzina, tá? Quando eu uso monenzina e virginamicina, eu tenho uma menor perda de energia. Por quê? As bactérias gram-positivas produzem metano. Tá? O metano é o responsável pelo aquecimento que o pessoal fala. O boi, a bufa do boi, o arroto do boi produz metano. Isso aí isso favorece o aquecimento global. Não tem nada a ver. Isso é uma balela. O metano, ele é o quê? Uma perda de energia. As bactérias gram-positivas produzem metano. Ou seja, essa bactéria, ela pegou o alimento e transformou em metano, que é um gás que vai ser eliminado. Então, bactérias gram-positivas produzem mais metano, que significa perda de energia. Quando eu uso monenzina e virginamicina, eu estou diminuindo essa perda de metano, aumentando a energia retida no animal, deixando mais energia para o animal ganhar peso. Então, a produção de metano pode representar de 9 a 12% de perda de energia consumida.
Então, se o animal deixa de produzir metano, é 9 a 12% a mais de energia que o animal tem para ganhar peso. É por isso que quando usa monenzina, virginamicina, o animal tem uma melhor conversão. Ele come menos, mas ganha mais peso, porque fica mais energia dentro do animal. Porque o metano é energia que vai embora. Então, olha só, aqui eu tenho a virginamicina e aqui eu tenho a ação da virginamicina no rumen. Quando eu uso virginamicina, ó, quando eu uso virginamicina, essas bactérias gram-positivas, ó, elas produzem ácido lático e elas produzem metano. As bactérias gram-positivas são essas vermelhinhas aqui, ó. As bactérias gram-positivas são as vermelhinhas, ó. Elas produzem metano e mais ácido lático. Então, quando eu tenho uma ração sem virginamicina, sem monenzina, sem aditivo, eu vou ter mais metano, que é perda de energia. Eu vou ter mais ácido lático, que é acidose. Eu vou ter queda de pH ruminal. Quando eu forneço os aditivos, monenzina, virginamicina, diminui a produção de metano, diminui as bactérias gram-positivas, diminui o ácido lático, aumenta o pH ruminal, aumenta o ácido propiônico, que é um ácido graxo que vai ser convertido em glicose. O animal vai utilizar como fonte de energia. Aqui eu tenho bactérias gram-positivas que produzem ácido acético, eles produzem um metano e CO2. Isso aqui é perda de energia. Vai embora via arroto. E aqui eu tenho a bactéria gram-negativa, que produz ácido propiônico, que vai ser convertido em glicose. Então, olha só. Aqui eu tenho... Não sai nem... Sai pela bufa da vaca, mas sai pelo arroto. Mais pelo arroto. O metano é perda de energia. Então, aqui está falando aqui, ó, as fábricas poluindo pra caramba, carro, né? E eles estão falando, é só nós que levamos a fama, dizendo que o boi também polui. Polui nada, né? É uma coisa criada por Deus. O ruminante foi criado por Deus. Vai poluir? O carro que polui, esses combustíveis fósseis que poluem. Vaca não polui nada. É um animal abençoado por Deus, tá? Aqui eu tenho, pessoal, ó, o peso pré-abate, o ganho de peso de machos Nelore não castrados, machos inteiros, que receberam 2% de suplemento, tá? Com diferentes aditivos. Aqui, ó, o animal que não recebeu aditivo ganhou 1,2 kg por dia. Os animais que não receberam aditivos ganharam 1,2 kg por dia. O animal que só recebeu virginamicina ganhou 1,2, mesma coisa. O animal que recebeu virginamicina mais monenzina ganharam 1,5 kg por dia. E o animal que recebeu virginamicina mais salinomicina, 1,2. Então, a combinação virginamicina com monenzina, nesse trabalho, proporcionou maior ganho de peso por essas vantagens todas que eu já falei. Reduzindo a acidose, a perda de energia por metano e etc. Então, olha só, os aditivos modulam a fermentação ruminal, aumentando a população de bactérias gram-negativas, que produzem ácido propiônico, que vai ser convertido em energia, diminuindo as bactérias gram-positivas, tá? E aqui eu tenho um resultado econômico do uso de virginamicina com monenzina, associados dois, virginamicina com monenzina. O animal apresentou um maior lucro alimentar por boi com esses dois aditivos, virginamicina e monenzina. Então, se você conseguir um núcleo que tenha associado virginamicina com monenzina, use esse núcleo no confinamento a pasto, no TIP, tá? Então, é isso que eu falei, né? Essa combinação virginamicina com monenzina proporcionou um maior ganho de peso e um maior benefício econômico, um maior retorno econômico.
Vamos falar sobre os cuidados do confinamento a pasto. O ideal é você formar lotes com 100 a no máximo 130 animais. Já expliquei isso aqui. Lotes menores vai diminuir brigas, disputas com até 100 animais. Até de 100 a 130 animais. Os animais se reconhecem dentro do lote, diminuindo aí as brigas e disputas. Tá? Então, o ideal é trabalhar com lotes menores, com 100 a no máximo 130 animais, para diminuir essas disputas, brigas, tá? E ter uma maior facilidade de manejo desses lotes, tá? Então, esse é o primeiro cuidado. Formar lotes homogêneos, animais com o mesmo peso, com a mesma idade, para minimizar a briga e disputa, tá? Então, falei, formar grupos homogêneos para diminuir brigas. Animais do mesmo tamanho, do mesmo peso, mesmo sexo, tá? Que aí você vai diminuir brigas, você vai diminuir as competições por alimentos, você vai diminuir disputas, sodomia, tá? E vai melhorar o desempenho do lote como um todo, tá? Tem boi que passa a maior parte do tempo brigando, tá? E isso aí é ruim para o confinamento a pasto. O consumo de ração é em torno de 2% do peso vivo para o TIP, para a terminação intensiva a pasto, para o confinamento a pasto. Um boi de 500 quilos come 10 quilos de ração, um boi de 400 come 8, tá? Um boi de 300 come 6. Outra coisa importante são os coxos, 30 centímetros linear por cabeça. Isso é fundamental para que todos os animais tenham acesso ao coxo, para que todos os animais tenham acesso à suplementação. 30 centímetros linear por cabeça para a chegada de coxo. Tá? Eu posso fornecer a ração apenas uma vez ao dia, no final da manhã, tá? Manter o mesmo horário de fornecimento sempre, se é 11 da manhã, 11 da manhã, se é 10 da manhã, 10 da manhã, tá? Fornecer no finalzinho da manhã, que é o período que os animais estão voltando do pasto, tá? Então, fornecer no final da manhã, os animais consomem o capim, o pasto, nas horas mais frescas do dia, forneça no final da manhã, para estimular o consumo ali e estimular também o consumo do pasto pela manhã, tá? Quando você fornece suplemento no final da manhã, os animais já consumiram o pasto e vão lá consumir o suplemento. Manter sempre o mesmo horário de fornecimento. Você pode perguntar, professor, por que só uma vez por dia? Tá? Porque você vai ter uma facilidade na operação, tá? Vai distribuir apenas uma vez, na logística para levar o suplemento, e o próprio animal ele vai regular o seu consumo ao longo do dia. Ele não consome tudo de uma vez. Ele consome ali, vai saciar, depois ele volta, ele vai regulando o consumo dele ao longo do dia, tá? Um outro cuidado ideal seria a adaptação. Foi o que eu falei. A adaptação é importante para você evitar acidose, tá? Então, olha só. A cada 3 dias, você vai aumentando o nível de fornecimento. Então, por exemplo, do primeiro ao 4º dia, fornece 1% de ração do peso vivo. Um animal de 400 quilos come seus 4 quilos de ração dia. Do 5º ao 8º dia, oferece 1,25. O animal de 400 quilos come 5. Tá? Do 9º ao 12º dia, oferece 1,5%. O animal de 400 quilos come 6 quilos. 13º ao 16º dia, 1,75%. O animal de 400 quilos come 7 quilos. A partir do 13º dia, oferecer 2% peso vivo. O animal de 400 quilos come 8 quilos de ração por dia. Ok? Adaptação é importante para evitar acidose ruminal. Os ajustes no fornecimento de ração podem ser feitos. Geralmente, no confinamento a pasto, o máximo que você vai fornecer é de 2 a 2,2% peso vivo, tá? Você pode travar esse consumo aí em 2% peso vivo, tá? É importante você monitorar o consumo para ajustar esse fornecimento de ração. Mas esse fornecimento pode ser travado aí em 2 a, no máximo, 2,2% peso vivo. Esse aí é o máximo, tá? É o máximo que você vai fornecer para os animais. Não ultrapasse isso,
você vai estar desperdiçando ração e você pode estar causando problemas metabólicos no animal, tá? O que você pode fazer quando você não atingiu esse consumo ainda de 2%, você pode fazer um ajuste do consumo. Como é que você faz um ajuste do consumo? Realizando leitura de escória de coxo. Essa leitura de escória de coxo, você vai ver quanto de ração está ficando no coxo. Quando é que você vai fazer essa leitura? No final da tarde. Tá? Então, no final da tarde, você vai lá e dá uma olhadinha no coxo. Se no final da tarde ainda tem alimento no coxo, isso aí é o ideal. Se no finalzinho da tarde ainda tem alimento no coxo, isso aí é ideal. Não precisa aumentar a quantidade de ração fornecida. Tá? Por quê? Porque o animal vai consumir aquele restante de ração que está lá até o próximo trato. Tá? Se no final da tarde não tem mais alimento no coxo, você vai observar por 3, 4 dias. Tá? E por que 3, 4 dias? Para você não promover um consumo exagerado dos animais. Eu não posso sair aumentando a ração diariamente. Eu cheguei nos 2%. Tá no nível máximo. Eu não posso ir aumentando assim. Então, eu espero 3, 4 dias para normalizar esse consumo. Se continuar esse coxo vazio no final da tarde, tá? Eu posso ir aumentando em torno de 10%, tá? Mas espere 3, 4 dias para aumentar o nível de ração. Lembrando que você pode travar esse nível em 2%, tá? Vamos falar sobre duração do confinamento a pasto e ganho médio diário. Então, olha só, em relação a ganho médio diário, macho inteiro pode ganhar de 1,5 kg a 2 kg por dia, tá? A duração para macho inteiro pode ser de 60 dias até 120 dias. Para novilhas e vacas, o ganho de peso pode ser de 1,3 a 1,8 kg por dia. E a duração pode chegar aí de 50 a 70 dias no máximo para novilhas e vacas. Por que novilhas e vacas têm uma duração menor? Porque elas acumulam mais gordura na carcaça. Se eu deixar a vaca e novilha muito tempo no confinamento a pasto, vai ter uma pior conversão alimentar. Para finalizar, vamos falar sobre escória de fezes. Monitorar o escória de fezes é importante. Vamos ver como é que nós vamos monitorar esse escória de fezes. O que é o escória de fezes, pessoal? Escória de fezes, você vai atribuir notas, tá? Você vai atribuir notas para as fezes. A nota 1 são as fezes diarreicas, tá? Diarreicas, líquidas. A 2, aquelas fezes líquidas também, mas não tão diarreicas, né? A 3 é a pastosa, que é o score ideal. A 4 é as fezes duras e a 5 é muito dura, é a anelada. O ideal seria as fezes 3. O 5 eu não quero, 1, 2 eu não quero. O máximo aqui 3, 4, tá? Para que serve o score de fezes, professor? A rotina de avaliação de score de fezes é uma forma fácil e prática de avaliar a saúde ruminal dos animais. Se o animal está com diarreia, tem algum problema na saúde ruminal desse animal. Se o animal está com fezes muito duras, tem algum problema na dieta. Então, o score de fezes, as fezes são o dedo duro do manejo. De acordo com a qualidade das fezes, eu vejo a qualidade da ração, a qualidade do seu manejo, a fermentação ruminal, a saúde ruminal. Qualquer alteração no score, se eu tiver alterações no score de fezes, né, isso vai ser causado por uma mudança de rotina de manejo ou alguma alteração na alimentação. Então, alterações do score fecal ocorrem devido à mudança de rotina de manejo, alteração de dieta ou alguma doença que o rebanho está tendo. O score de fezes ele serve para avaliar a qualidade e a eficiência da sua dieta, tá? Se as fezes estiverem na forma 3 aqui, pastosa, tá tudo ok com sua dieta. A leitura de score de fezes, ela pode ser diária
ou pode ser semanal. Pode ser diário ou pode ser semanal. Como é que é feita a leitura de score de fezes? Score 1, fezes líquidas. 2, mole. 3, pastosa. 4, firme. E 5, dura. Então, atribui nota de 1 a 5. Score 1, líquida. 2, mole. 3, pastosa, que é o ideal. 4, firme, que também não está muito ruim. 3, 4 são os melhores aí. E 5, dura, que também é ruim. O score 1, fezes muito líquidas ou diarreicas, indica excesso de proteína, ou excesso de amido, ou acidose ruminal. As fezes 2, fezes moles, indica falta de fibra. Está faltando fibra na dieta, para manter a saúde do rumen. Score 3, fezes ideal, fezes pastosas. É o score que vai corresponder à consistência pastosa, sem odor, sem fedor, com pouco ou nenhum grão de milho aparente. Umas fezes com coloração amarronzada, verde amarronzada. Esse aí é o ideal. Fezes pastosas, sem odor, com pouco ou nenhum grão aparente, e essa coloração verde amarronzada. A 4 é as fezes firmes, geralmente encontradas em animal a pasto. Aqui, ó, o score 4 é ideal, esse score 4, para animal suplementado a pasto. Fezes firmes, tá? As 5 são fezes muito duras, fezes aneladas, indicam um excesso de fibra na dieta, tá? Então, 5 fezes muito duras, fezes aneladas. O ideal no confinamento a pasto é que 80% das fezes sejam pastosas e até 20% moles é aceitável, tá? Isso vai indicar que os animais têm um consumo adequado de ração, o nível de fibra da ração está adequado, e eu não tenho problemas nutricionais, metabólicos, não tenho problemas com fibra nessa ração, tá? O score de fezes também pode ser analisado pela diferença na coloração das fezes. Eu tenho fezes pretas, escuras, esbranquiçadas e amarronzadas. O ideal é essa cor verde amarronzada, tá? Então, isso aqui indica acidose ruminal, diarreia, problemas metabólicos, infecções bacterianas. Isso aqui é a coloração ideal, um verde mais amarronzado. Aqui também eu posso ver as características físicas das fezes, ó. Se tem presença de grão, pode ser acidose ruminal, que é uma má fermentação ruminal. Se tem bolhas nas fezes, bolhas, também acidose ruminal. Bolhas com grãos, acidose ruminal. Sangue nas fezes, muco nas fezes, diarreia, acidose, infecção bacteriana, tá? Então, o ideal são fezes sem odor, sem muco, fezes de cor verde amarronzada, sem grão, sem bolha, sem sangue, sem muco. Isso é o ideal. Um dos fatores que interferem no score de fezes é o teor de fibra longa, para manter a saúde ruminal. Se eu tenho um baixo teor de fibra, consequentemente vai ter uma acidose ruminal, fezes mais líquidas. Se eu tenho um teor de fibra adequado, eu vou ter fezes mais pastosas, com a textura ideal, com a consistência ideal, com a cor ideal. A fibra longa é fundamental para manter a saúde do rumen. Baixos níveis de fibra e alta proporção de concentrados estão associados a desordens metabólicas, como acidose. É o caso das fezes 1 e 2. O nível mínimo de fibra, nós vamos ver amanhã isso na formulação de ração para terminação intensiva a pasto, é de 10 a 15% de fibra efetiva, de FDN. Isso para dietas com uso de ionóforos. Se eu uso ionóforo, eu posso usar um nível de fibra mais baixo, porque o ionóforo monenzina, ele vai diminuir esse problema de acidose. O
O outro problema são fezes muito duras. Eu score 5 aqui, ó, fezes aneladas, fezes muito duras, que indicam o quê? Que tem um excesso de fibra na dieta, associado com falta de proteína. Então, fezes aneladas indica uma falta de proteína. Tá? Isso pode ser aí por ajuste no consumo de matéria seca, deficiência na proteína degradável no rumen. Então, as bactérias não estão conseguindo digerir essa fibra, e aí eu tenho fezes muito duras. Tá? Então, em resumo, fezes moles, animal com traseiro sujo, sinaliza falta de fibra. Está faltando fibra para manter a saúde do rumen, para manter o pH ruminal. Os animais estão em acidose. Animal com fezes moles, traseiro sujo, falta de fibra. Se essa dieta não for corrigida, essas fezes líquidas podem evoluir para uma diarreia, para as fezes com odor forte, fezes com muco, com bolhas. Isso vai caracterizar um quadro de acidose, tá? Então, pessoal, para encerrar a aula de hoje, as fezes são um retrato de como o animal foi manejado no confinamento a pasto e sinaliza também a qualidade dos alimentos que foram utilizados nessa dieta, tá? O score de fezes reflete o processo dentro do rumen, a saúde ruminal, a fermentação ruminal, e indica a eficiência da dieta formulada, ou indica também uma falha de manejo, né, dentro desse confinamento. Ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Amanhã eu vou avisar se eu vou fazer uma aula ao vivo ou se eu vou gravar a planilha de confinamento. Talvez eu grave e deixe disponíveis para vocês a aula e a planilha, tá? Aguardo o depoimento de todos. Quero, sem exceção, que todos gravem o seu depoimento. Gostaram da aula de hoje? Foi boa a aula de hoje? Escreve esse feedback para mim aí. Um abraço, bom final de semana. Amanhã eu acho que eu vou gravar essa live para vocês, tá? Eu vou gravar a live de amanhã, que é a planilha de formulação de ração. É a planilha de formulação de ração no TIP, tá? E aí eu mando a planilha, gravo e vocês assistem a live depois, tá bom? A de segunda-feira também, provavelmente, eu vou gravar de manhã, tá? E a de terça também eu vou gravar de manhã. E aí a gente encerra a mentoria, já vou mandar fazer os certificados para vocês. Vou gravar a mentoria de manejo sanitário e de EPMURAS, tá bom? Mas a gente faz aí o encerramento da mentoria com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.